por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Esta foi uma ordem dada ao Senhor Jesus, ou melhor, o Senhor Jesus deu essa ordem em São Mateus capítulo 28, e o versículo é o 19. Jesus apareceu para os seus discípulos e disse: ide por toda a nação, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a gente vê essa ordem em Mateus 28, 19, dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a ordem é para que os discípulos batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vemos no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, quando os discípulos eles estavam todos reunidos ali no cenáculo, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E ali foi a descida do Espírito Santo, a promessa que Jesus havia prometido, que viria sobre os discípulos. Ali vieram aquelas promessas, aquele poder. Pedro, tomando a palavra, pregou um sermão, e no seu sermão quase 3.000 almas se arrependeram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Então eu quero chamar a atenção dos meus irmãos, dos meus ouvintes, das pessoas amigas que amam a palavra de Deus, e fazer uma pergunta: qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Os discípulos entenderam perfeitamente bem esta ordem, e eles batizaram os novos convertidos ali, que se converteram no dia de Pentecostes. Eles batizaram em nome de Jesus Cristo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo, eles entenderam que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordenança que Jesus deu para os seus discípulos, e eles foram batizados corretamente em nome de Jesus Cristo. Então, se o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, é Senhor Jesus Cristo, por que então os nossos irmãos católicos e os nossos irmãos evangélicos estão batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É claro que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele tem um nome. Por que esse nome não é usado na vida dos nossos irmãos católicos? Por que este nome não é usado na vida de nossos irmãos evangélicos quando eles descem as águas do batismo? Por quê?
sendo que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Então, cabe a nós analisar as Escrituras Sagradas para corrigir essas coisas. Corrigir essas coisas que foi ordenada pelo Senhor Jesus Cristo e que foram obedecidas pelos seus santos apóstolos e discípulos de nosso Senhor Jesus. Visto que também no primeiro século, todos os irmãos, toda a igreja era batizadas, os irmãos eram batizados em nome de Jesus Cristo. E houve esta mudança do batismo ser realizado em nome de Jesus Cristo para a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Sabemos que até o ano 100, a própria Igreja Católica, elas batizavam os seus convertidos em nome de Jesus Cristo. Temos relatos, temos documentos provando isso. E depois do ano 100, as pessoas estão sendo batizadas nas igrejas católicas e nas igrejas evangélicas. Estão sendo batizadas hoje diferente da Bíblia, do que Jesus ensinou. Como antes era Senhor Jesus Cristo, e agora Pai, Filho e Espírito Santo. Existem dois batismos? Não. Pois a palavra de Deus diz que é um só batismo. Se é um só batismo, então eu devo tomar uma posição ao lado da palavra de Deus e me arrepender e ser batizado corretamente, como eu falei aqui nas minhas lives, nos meus cultos que eu faço, que quando eu conheci o Evangelho no ano de 1987, eu conheci o Evangelho e eu tinha sido batizado quando criança. Meus pais eram católicos e eles me batizaram quando criança, me levaram até a igreja católica e o padre colocou umas gotinhas de água na minha cabeça e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu cresci, me tornei um homem adulto, eu me arrependi, me converti ao Evangelho e ali eu fui levado até um batizador e eles me